do livro de Josué, talvez uma das histórias mais importantes para nós como igreja. É uma história que quebra um pouco a essa escalada que estava tendo até agora. Todas as histórias que nós vimos até agora, do 1 até o 6, foram histórias de vitória. Parecia que tudo ia dando certo, tudo ia dando perfeito para o povo de Israel, não ia tendo problema nenhum. Onde eles chegavam, os inimigos eram derrotados. Onde eles chegavam, as cidades eram destruídas. E assim parecia que tudo ia caminhando bem, tudo ia dando certo, até chegar ao capítulo 7. O capítulo 7 de Josué revela um episódio triste, um episódio trágico dessa caminhada, dessa chegada do povo de Israel em Canaã. E tem algumas lições que servem para nós hoje como igreja, que são importantíssimas para nós como igreja. Não são apenas lições simples, lições assim do cotidiano, mas são lições imprescindíveis para o bom funcionamento da igreja de Deus, e essa história aqui é fundamental. E Josué 7 começa logo já dando um spoiler do que vai acontecer no final do capítulo. É uma estrutura da Bíblia chamada de quiasma, que é um espelhamento. O que é falado no começo é desenvolvido no meio e é repetido no final, certo? Então é como se fosse um sanduíche. Ele dá o spoiler no começo, aí vai contar lá o que aconteceu antes do começo, e depois ele volta para contar aquele episódio que ele falou lá no começo. Então é um espelhamento. Então o subtítulo já dá o spoiler, diz assim: o pecado de Acã. Aí o verso 1: mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, filho de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então veja que aí já começa afirmando que por causa de Acã, a ira de Deus se acendeu contra todo o povo de Israel, né? E tem mais um detalhe, tem mais um problema. Por causa disso, o povo de Israel perdeu uma batalha. Até agora eles iam vencendo todas. Derrotaram Jericó, fazendo aquela caminhada de 7 dias ao redor da cidade, tocando trombetas e gritando. Deus derrubou as muralhas, eles destruíram Jericó perfeitamente. Aí quando eles chegaram na cidade de Ai, eles não venceram, eles perderam essa batalha. Eles fugiram dos inimigos. Houve uma derrota, um vexame total ali diante da cidade de Ai, por dois motivos. Vamos ver quais foram esses dois motivos. O primeiro nós vimos que foi o pecado de Acã. E qual foi o segundo? Olha o verso 2. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven, a leste de Betel, e lhes falou, dizendo: vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a terra. E voltaram a Josué e disseram: não é necessário que vá todo o povo. Basta uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fatiga ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Certo? Então aqui, o segundo erro foi que os espias, eles subestimaram o potencial dos inimigos. Eles subestimaram o potencial do pessoal da cidade de Ai. Certo? Então, verso 4. Assim, apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. E aí vem o terceiro problema. O primeiro foi o pecado de Acã. O segundo, menosprezar o inimigo. O terceiro, eles não consultaram a Deus para ir para essa batalha. Lembre-se que toda vez antes de uma batalha, o líder tinha que fazer aquela consulta que eu disse a vocês na lição lá da igreja, que era aquela consulta do Urim e Tumim. Lembre-se que o Urim e Tumim eram aquelas duas pedras que tinham na estola sacerdotal.
Quando Deus queria dizer sim, a pedra de Urim ela acendia. E quando Deus queria dizer não à resposta da pergunta que a pessoa, como resposta à pergunta que a pessoa tinha feito, aí surgiu uma nuvem preta em cima da pedra de Tumim, certo? Então era como se fosse um semáforo de Deus. Urim era sim, Tumim era não. Então toda vez que acontecia uma batalha, antes de acontecer a batalha, para saber se se era para ir para essa guerra, para saber se ia ter vitória ou não, tinha que consultar a Deus. Então Davi fazia muito isso quando ele ia para a guerra, Josué também fez algumas vezes. Só que uma coisa que a gente percebe é que Josué, ele errou em não consultar a Deus mais de uma vez. Eu nunca tinha prestado atenção e agora que eu me toquei. Ele errou naquela questão dos gibeonitas, não foi? Quando ele aceitou os gibeonitas sem consultar a Deus. E agora errou também nessa questão de Acã. Nessa questão de, ou melhor, nessa questão de ir atacar. Então, gente, a Bíblia mostra os lados positivos e os lados negativos de cada herói, de cada personagem. E aqui Josué demonstrou mais de uma vez esse erro. Fazer as coisas precipitadamente, sem consultar a Deus. Esse é o primeiro e grande erro do que nós vamos ver hoje. Quantas vezes a gente toma decisões importantes sem consultar, sem querer saber qual é a vontade de Deus? A gente confia demais no nosso potencial, confia demais no que a gente já sabe, no que a gente já consegue fazer. E aí a gente pensa que não, nesse caso aqui nem preciso consultar a Deus, eu consigo me virar, eu consigo fazer por conta própria, eu consigo desdobrar aqui sem precisar da orientação de Deus com relação ao que eu vou fazer. Às vezes as pessoas confiam que podem fazer, mas nem sabem ainda se é para fazer aquilo ou não. Vai que Deus, se Josué tivesse consultado a Deus se devia ou não atacar a cidade de Ai, Deus teria dito que não. Por quê? Por causa de Acã. Acã, ele pegou algumas coisas que Deus disse para não pegar. Quando Deus disse para destruir a cidade de Jericó, era para destruir tudo. E o que sobrasse de despojo não era para levar. Ninguém do povo de Israel estava autorizado a pegar para si nada das coisas que tinha na cidade de Jericó. Estava tudo condenado à destruição. Só que Acã, ele foi seduzido por algumas coisas que tinham lá e guardou na sua tenda. E isso foi um pecado grave. E por causa disso, o povo de Israel estava amaldiçoado. E por que isso? Por que isso, gente? Por que por causa de uma pessoa, todo o povo pagou o preço? Deus olha para a nação de Israel como uma coisa indivisível, como uma coisa só. Certo? Então ele olha para todo o conjunto do povo de Israel como um bloco só. Como um corpo. Se um membro está doente, o corpo todo sente. Se um membro está passando por uma dor, está passando por alguma doença, todo o corpo sente e sofre junto com aquele membro. Então, e se um membro é cortado, todo o corpo sente a falta daquele membro que foi cortado. Então, o povo de Israel como um corpo, como um bloco só, todos deveriam também sofrer por causa do erro de um. E aí você entende a dimensão do grande conflito. Aí você entende. Você pode até se perguntar, mas se o erro é meu, se fui eu que errei, se fui eu que pequei, por que toda a nação tem que passar por isso? Se sou eu que estou em pecado, por que toda a igreja passa a ser amaldiçoada pelo meu comportamento, pelo meu erro? Por que por um todos pagam? É aí que você entende a dimensão do grande conflito. Por quê? Imagine que, lembre-se que você, como eu disse semana passada ou retrasada, lembre que você está numa arena cósmica. Existe uma arena, um estádio universal, onde todas as criaturas do universo estão assistindo você, e existe Deus e Satanás também ali, jogando uma partida, e estão ali duelando pela sua vida, pela sua salvação. Deus pela sua salvação e Satanás pela sua perdição. E aí você faz parte da igreja. Você faz parte do corpo de Cristo. A igreja está ali envolvida numa atividade missionária,
A igreja está ali tentando crescer, tentando se desenvolver. E aí tem você que pertence a essa igreja com algum pecado escondido, fazendo alguma coisa que não deve. Satanás vai dizer o seguinte: quer dizer então que eles todos são um só? Eles todos são uma igreja só, são um corpo só? Então todo mundo querendo salvar a vida dos outros, querendo pregar o evangelho para salvar, tirar os outros da perdição? E por que que esse membro aqui está fazendo isso? Quer dizer que pode? Está valendo? Quer dizer que dá para pregar o evangelho com um membro em pecado? Ah, sendo assim, não era para o senhor ter me expulsado, não era para o senhor ter me tirado do céu, não. Tá vendo? Então é isso que Satanás acusa Deus. Se a igreja toda for para o trabalho missionário, se a igreja toda estiver envolvida na missão, com um membro dessa equipe, com um membro da igreja em pecado, fazendo alguma coisa que não deve, Satanás vai ter argumento para acusar Deus de injustiça. Entendeu? Então, é importante que todos os membros da igreja estejam unidos espiritualmente, com pecados confessados, com a vida em dia diante de Deus, para que não aconteça maldição. Toda vez que uma igreja tem algum membro com alguma coisa oculta, com algum pecado que está sendo acariciado, toda a igreja sofre. Por isso que às vezes, irmãos, tem igrejas grandes que passam anos, longos períodos, sem ter nenhum batismo, sem ter nenhuma visita indo à igreja, com os membros diminuindo a cada culto. Quarta-feira 5 pessoas, domingo 10 pessoas, sábado 15 pessoas. Igrejas que vão diminuindo, vão esvaziando as pessoas, vai ficando aquele culto chato, aquele culto monótono, melancólico. E aí os líderes se perguntam: o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso com a igreja? Muitas das vezes é porque tem uma maçã podre que estraga todo o pacote. Por causa de um membro que está em pecado, toda a igreja fica na maldição, fica no vermelho. E é por isso, gente, que existe o processo da disciplina. Que as pessoas ficam muito escandalizadas com o processo da disciplina, mas ele é fundamental para que a igreja possa avançar. O processo da disciplina não é para prejudicar a pessoa, não é para envergonhar a pessoa, é para que a pessoa possa se endireitar, possa ajeitar sua vida com Deus, para que ela se torne uma pessoa melhor, para que ela possa renunciar ao pecado e a partir desse momento ela ser santificada para cumprir a missão. Então, gente, nós vamos ver amanhã como foi o processo que Deus lidou com Acã. Mas hoje nós temos que encerrar a lição de hoje com essas 3 lições. Primeiro, não acaricie nada que lhe afaste de Deus. Tire todo o preguinho de Satanás da sua casa. Lembre-se que se você está em pecado, toda a igreja vai sofrer por sua causa, infelizmente. E se você está ok com Deus, você vai ajudar a sua igreja a crescer. Segundo, lembre-se de não subestimar o poder do inimigo. Lembre-se que você precisa consultar e se revestir da armadura de Deus todos os dias. Não confie na sua força, não confie na sua inteligência, não confie na sua experiência, porque você sozinho não consegue vencer Satanás. Somente com a ajuda de Jesus você consegue. Deixe o comandante travar a batalha por você, que você vai vencer. Mas seja obediente às leis dele. Seja obediente a esse comandante e não acaricie nenhum pecado. Consulte a Jesus todos os dias. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Que nós possamos entender o quão forte e o quão importante isso é para a nossa vida. Que possamos, Senhor, fazer um exame de consciência. Que possamos fazer uma faxina, um reavivamento e uma reforma na nossa vida. Amém. Que nós possamos entender a importância de que nós todos somos um. Quando um sofre, todos sofrem. Quando um peca, todos sofrem as consequências daquele problema. Então nos ajuda, Senhor, a como igreja trabalharmos para que todos os membros se desenvolvam, todos os membros possam crescer juntos para o bom andamento da Tua obra. Agora abençoa o estudo do livro, ouço pedir mais, dá-nos uma feliz semana e abençoa quem for para a caminhada, abençoa quem for praticar o exercício físico, para que possa cumprir as suas orientações de saúde, os 8 remédios naturais. Em nome de Jesus. Amém.